Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre a Bíblia se contradiz quando Davi pede para fazer o censo dos homens de guerra. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que deixem o like no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo, que vocês assistam o vídeo, e quem quiser deixar um comentário nos comentários é opcional, agora no decorrer do vídeo, no final do vídeo, fique à vontade, tá? Pode ser uma crítica, pode ser um elogio, pode ser uma sugestão, pode ser um pedido de oração, pode ser um testemunho, um agradecimento a Deus por alguma bênção obtida, enfim. Se quiser pôr ali, Deus vai estar lendo, as pessoas vão ler, eu também vou ler, e isso aí serve também como um trabalho missionário paralelo ao que eu venho fazendo, gravando esses vídeos, entendeu? Vai ajudar muitas pessoas, testemunhos que vocês puserem ali, então, dá certo? Então, quem quiser pôr, pode ser agora, no decorrer do vídeo, no final do vídeo, fique à vontade, é importante, tá bom? E aqueles que estão me ouvindo agora, que não se inscreveram ainda no meu canal, eu peço que se inscrevam no canal, que é o canal do Senhor, eu sou apenas administrador, tá certo? Nós juntos vamos fazer uma oração para começar. Querido Deus amado, obrigado por mais esse momento de oração. Obrigado mais uma vez estarmos juntos aqui para aprender sobre essa palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, mais uma vez por mais um dia de vida para todos que estiverem aqui me ouvindo, Pai. Peço, Senhor, que mais uma vez o Senhor me inspire, Pai. Me tome e me use como seu instrumento, Senhor. Que as pessoas falem através de mim, Pai. Seja quantas forças falar as coisas, todas as pessoas do Senhor, que seja apenas o instrumento usado, Pai. Que os três maiores pessoas do mundo estejam aqui para nos ensinar. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, Senhor. Peço, meu Deus, que ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender e pôr em prática tudo que será ensinado aqui, Pai. Que assim seja, meu Deus, eu oro e peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós vemos lá, na época de Moisés, que foi feito um censo lá no livro de Números, para saber quantos homens tinham, né? Em cada, poderiam lutar, em cada tribo. Depois nós vemos que Davi também mandou fazer esse censo, né? Mas nós vemos que Deus não achou legal o que Davi fez e puniu Davi, né? E fez Davi escolher entre 3 punições, né? E Davi escolheu 3 dias de praga. Será que a Bíblia se contradiz aí? Não. Não. Qual é a diferença? Quando foi feito o censo, era para saber exatamente quantos homens tinham ali de guerra, de coisa, por conta que o povo crescia de maneira avassaladora e eles tinham acabado de sair do Egito, então não se sabia exatamente, né? E ali foi uma coisa interessante para ser feita, porque precisa saber quantos homens eles tinham, porque eles iam invadir as terras prometidas, enfrentar povos ali, inclusive povos que muito bem treinados, e que poderiam se reunir contra eles. Então precisava saber exatamente, antes de ir para uma guerra. Já no caso de Davi, Davi não fez aquele censo para saber quantos anos tinha exatamente. Não, mas Davi, naquele momento, ele estava tocado pelo inimigo, por Satanás, para que ele fizesse essa conta, porque ele estava confiando nos homens que tinha e não em Deus, né? Davi estava confiando nos homens, levantou esse censo e não em Deus, entende? Então, com isso, Davi ele cometeu um erro contra Deus. Na realidade, essa história de Davi acaba sendo o inverso de uma história de um dos juízes, se eu não me engano, que ele foi para a guerra com vários homens, né? Com vários homens lá, não sei se foi 30 mil, e Deus foi falando para ele, faz isso, faz aquilo outro, e no final sobrou 300 homens para ir para a guerra e ele venceu a guerra com os 300 homens. Então é justamente o inverso, ali Deus estava mostrando para eles que não era a quantidade de homens que eles iriam vencer a guerra,
mas era a confiança no Senhor. Os homens que retornaram, eles não tinham confiança no Senhor, né? Então, Deus mandou que eles retornassem. Agora, no caso de Davi, ele estava deixando de ter a confiança no Senhor e confiando nos seus homens de guerra para vencer uma guerra, talvez. Então ele estava num senso com o pensamento errado. Foi isso que Deus puniu. Ah, mas então Deus foi injusto porque ele puniu um monte de pessoas por um erro de Davi? Não é bem assim, né? Vocês lembram do caso, né, de Abraão e Jesus, né? Que Jesus fala para ele que vai destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão sabia que Ló estava lá, né? Então ele falou, mas mesmo que tenha 50 justos, vai destruir a cidade toda? Não, se tiver 50 justos, não vou destruir a cidade por conta desses 50. Ah, se tiver 40? Não, por conta desses 40. Se tiver 30? Não, por conta desses 30. Ah, 20? E se tiver 10, Senhor? Não, também não. Mas os anjos de Jesus chegaram lá e só encontraram Ló, de justo, né? As cidades foram destruídas. Então, Deus é justo. Você vê que ele não destruiu Ló junto com os outros. Se Deus, ele faz o que é justo, o que é misericordioso. Então é claro que ele não iria punir aquelas pessoas de Israel por conta do erro de Davi. Não. Aquelas pessoas que a praga caiu sobre elas também, eram pessoas que tinham o mesmo pensamento que Davi. Também eram pecaminosas. E sofreram as consequências pelo seu jeito errado de pensar, pela sua maneira de agir. Entendeu? Então, foi por isso que elas tiveram essa consequência. Agora, já no caso de Davi, ele não teve a consequência grande nele, da praga, mas ele sentiu muito pelo que está acontecendo, com ele sendo culpado por aquilo, né? Então, nós temos que entender que toda ação tem uma consequência, e essa foi a consequência da ação errada de Davi, né? Se for não ele fazer o censo, desde que ele tivesse com a intenção correta. E aí que vem o segredo, gente. Às vezes só a nossa intenção já é o suficiente para pegar. Como assim? Quando eu falo para alguém, eu queria que essa pessoa morresse, que ela matou, tem que morrer. Só a intenção de falar isso, eu já estou em pecado. Por quê? Porque a minha intenção já basta. Já mostra qual que é a minha verdadeira vontade. Entendeu? Eu estou me deixando levar para o inimigo que está aí. Então eu tenho que tomar cuidado com as minhas ações. Capitão, meus irmãos. Davi, sua história tem muito a nos ensinar de vários pontos, como eu já falei outras vezes, de vários pontos, já dei alguns spoilers, mas neste caso, Davi foi omisso ao fazer esse censo, né? Para quem não sabe o que é censo é quando você faz a conta de determinada coisa, assim, de número de pessoas de determinada espécie, sexualidade e tal. Então, no caso de Davi, ele fez um censo para contar o número de homens que ele tinha preparados para uma guerra, né? Então, foi isso que ele quis saber. Joabe já tentou avisá-lo, Davi, não, eu quero. E como Davi era o rei, ele teve que obedecer, né? Então, será que hoje, queridos irmãos, nós estamos preparados para confiar no Senhor e alcançarmos a vida eterna? Nós estamos vendo cada vez mais o tempo do fim se aproxima. Coisas que não aconteciam vêm acontecer com frequência, né? Começando por esses ciclones, no Brasil não tinha essas coisas. Se você olhar há 20 anos atrás, não se ouvia falar de ciclone no Brasil. Agora, é toda hora tem um ciclone, né? Felizmente ainda não teve terremoto, ainda não teve maremoto, né? Ainda não teve tornado, mas do jeito que está indo, nós não estamos muito longe. Então, a Bíblia é muito clara, que no tempo do fim, essas coisas aconteceriam.
E nós temos que entender, queridos irmãos, que Satanás, ele tem poderes, né? Ele foi expulso do céu, mas ele continua tendo seus poderes. E através das tecnologias, das coisas, ele pode fazer algo muito parecido com a volta de Jesus para enganar as pessoas. Claro que igual ele não vai conseguir fazer porque Deus não permite. Mas parecido ele pode. Entendeu, queridos irmãos? Então que nós possamos servir a Deus. Que nós possamos ser fiéis ao Senhor. Pois Deus, Ele quer que nós sejamos seus servos fiéis. Tá certo? Ele quer que nós sigamos a Ele. Então, que nós possamos ser servos do Senhor, seguir a Deus, né? E que Deus possa estar ao nosso lado sempre, né? Então, esse ensinamento fica pra gente. Será que nós estamos realmente prontos para confiar no Senhor? Ou será que a gente fala que confia, mas as nossas ações não? Porque Davi confiava no Senhor, mas ele derrapou. Então ele não confiava 100%, assim, ele não estava tão firme assim. Você vê que Abraão, que era o pai da fé, ele deixou de confiar em Deus quando ele se deitou com Agar. Ele deixou de confiar em Deus quando ele mentiu ao faraó e ao rei Abimeleque de Gerar. Com medo de que eles o matassem para ficar com Sara. Então ele não confiou no Senhor. Isaac também não confiou no Senhor, ao mentir para o mesmo rei Abimeleque que Rebeca era sua irmã, e na verdade não era. Ele não confiou no Senhor. A própria Rebeca e Jacó não confiaram no Senhor e tentaram fazer as coisas com as próprias mãos, ao enganar Isaac para que Jacó recebesse a bênção que Jacó queria dar a Esaú, que Isaac queria dar a Esaú. Entendeu? Então a falta de confiança muitas vezes nos leva ao declínio. E o maior exemplo de falta de confiança foi Israel, né? Que no deserto, em qualquer situação difícil que eles encontravam, eles deixavam de confiar no Senhor, né? Entende? Então sempre Israel deixava de confiar em Deus, né? E eles não deveriam fazer isso. Eles tinham que confiar no Senhor. Mas qualquer desafio, eles iam criticando lá Moisés. Criticar Moisés, mas não tem água. Aí chegou lá, apareceu aquele riacho. Moisés, você tá louco? Quer que a gente dá essa água aqui amarga, intragável para nossas crianças, para nossas esposas? Aí Moisés foi lá, jogou um pedacinho de pau na água, a água se purificou. Ah, nós estamos com fome. Veio maná, mas temos carne, veio coisa nisso. Ah, mas faltou água. Ele foi lá e bateu na pedra, saiu água da pedra. Ah, mas pô, o povo inteiro, o tempo inteiro não confiou no Senhor. Moisés foi lá para buscar as tábuas das 10 mandamentos. E o povo não confiou que ele montaria. E fizeram o bezerro de ouro. Então você vê que a confiança em Deus, a falta dela, acaba sendo uma porta para que a gente fuja a gente acaba caindo em pecado, né? A confiança é uma força que a gente tem para não pegar. E a falta dela acaba sendo uma porta para a gente entrar para pecar. Entendeu? Então, queridos irmãos, será que nós estamos realmente seguindo as coisas certas? Ou será que nós estamos vivendo num pecado errado? Será que realmente nós estamos com Deus ao nosso lado ou não? Fica aqui essa pergunta, essa motivação, para que nós possamos entender se realmente Deus está conosco ou não. Se realmente é isso que nós queremos. Tá certo? Será que nós estamos confiando? Será que nós estamos agindo conforme Deus quer? Ou será que eu estou deixando Deus de lado e agindo com a minha vontade contra a orientação de Deus? Né? Que é muito fácil você falar, eu nasci assim, eu sou assim. Eu sou, por exemplo, homossexual, eu sou assim, eu nasci homossexual. Não fui eu que quis ser assim.
Mas é você que está querendo viver assim. Você não quis nascer com esse instinto. Você não escolheu ter esse instinto, mas você escolheu se entregar a esse instinto, entregar a esse pecado. Porque Deus é muito claro, ele não aceita e diz que é abominável. Então entende o que quer dizer abominável? É exatamente isso que Deus está falando, que é abominável você, como é que fala? É abominável você se entregar à pessoa do mesmo sexo, a praticar o ato homossexual. Abominável é uma coisa que é pior do que errada, do que então uma coisa. Então, quando você fala abominável homem das neves, significa que é uma coisa terrível, uma coisa horrível, uma coisa deplorável, né? Uma coisa totalmente errada. Não nem para explicar, né? Então Deus diz que é abominável um homem se entregar a outro homem como mulher, ou uma mulher tomar outra como se fosse homem. Então, claro que nós vamos ter todos têm esse instinto homossexual, mas cada um tem a escolha de se entregar ou não a isso. Eu conheço pessoas que têm esse instinto, mas não se entregaram. Quer dizer, durante um tempo se entregaram, mas quando compreenderam que aquilo não era certo, deixou de se entregar. Eu vi já o caso de um homem que hoje ele é evangélico, né? Ele é o Senhor que ele abriu e ele vive hoje, ele prega na igreja, tudo, e ele não se relaciona mais com homens, né? Mas também não se relaciona com mulheres, mas ele não está caindo em pecado mais. Eu já vi pessoas que eram transexual, ou seja, eram homens vestidos de mulheres. E eles retiraram próteses, retiraram tudo que tinham posto e voltaram a ser homens, a fisionomia de homem, né? E não se entregaram mais a essa relação errada. Eu já vi caso de uma mulher que tem atração por outras mulheres, estando noiva de um homem, esse homem sabe que ela tem atração por outras mulheres, mas ela também está sentindo algo por ele, senão não estaria ali junto, e eles estavam para casar, né? Inclusive ou ele fez uma pergunta desse tipo, e lá na minha da verdade, o Leandro falou: parabéns para os dois, primeiro você, por saber que ela tem esse problema, essa tendência, e mesmo assim continuar com um relacionamento com ela, e a ela por estar lutando contra o que é errado, né? Então, meus irmãos, nós temos que resistir. É que nem, por exemplo, eu. Eu tenho, eu tenho uma compulsão por comida, né? Eu tenho que resistir. Eu tenho que resistir, né? Tanto que a pessoa que, por exemplo, o cara tem atração por criança. Mas, então ele é um pedófilo. Não, ele tem atração por criança, mas ele não cometeu o ato de pedofilia, porque ele nunca abusou de uma criança. Ele sente atração por elas, ele olha muitas vezes, ele até sente aquela atração, mas ele nunca se entregou àquilo lá, ele nunca deu em cima de nenhuma criança, ele nunca abusou de nenhuma criança, então ele não é um pedófilo. Ele pode até ter abusado algum dia, mas hoje em dia ele não faz mais isso, então ele deixou de ser um pedófilo, mas ele continua tendo atração. Talvez ele tenha isso até Jesus voltar, até ele morrer, ou até Jesus voltar. Pode ter aqui que num batismo, numa transformação, ele possa ser curado disso, pode ser que não. Ninguém sabe. Mas nós entendemos o seguinte, nós temos que lutar contra. Você entende? Nós temos que lutar contra o que é errado. Então, por exemplo, morreu a minha tia, que era, a gente gostava muito, que morava no fundo da minha casa em São Paulo. Já morreu há uns 20 anos, mais ou menos. Aí, 20 anos não, até, por aí, que eu tô com 36, então uns 20 anos. Então, aí eu falo, eu queria tanto vê-la. Aí eu vou lá no centro espírita, numa mesa, e aí eles invocam, aparece lá ela, o espírito dela lá. Ele vai ter os mesmos trejeitos dela, o mesmo jeito de falar, os mesmos tiques, a mesma fisionomia, o mesmo cheiro, o mesmo tudo. Aí, mas é ela que eu tô vendo lá? Não, não é ela. É um demônio transfigurado nela. E por que eu sei que não é ela? Pelo que a Bíblia me orienta, dizendo que quem morre jamais verá a luz do sol. Quem morre não sabe de nada. Quem morre não sente amor, não sente tristeza, não sente ódio. Então ele fala,
Se a pessoa que morresse pudesse aparecer ali, aí eu digo para você, ela vê-se você bem, com saúde, ela não ia estar com felicidade, sentir amor por você? Claro. E se ela chegasse ali e visse você doente, abatido, com uma magrinho, com realmente está bem doente, você acha que ela não, como é que fala? Não teria tristeza? Sim. Ou se você chegasse ali para ela, apareceu e falasse que fulano morreu, assassinado por não sei quem, ela talvez não sentiria esse ódio. Então, queridos irmãos, é impossível que uma pessoa morra, vá para o céu, vá para o inferno, ou para o purgatório. Por quê? Você acha que a pessoa não se sentiria irado por estar no inferno? O outro, amor por estar no céu? Gente, é impossível. A Bíblia é muito clara. Quando Deus disse a Adão, ele disse, ao pó da terra vieste, ao pó retornarás. Deus não disse para ele, a sua alma vai vir para o céu, você vai viver aqui quando você morrer. E o seu corpo do pó da terra vieste, ao pó retornarás. Não, ele nunca disse isso. Ele disse que ele queria trabalhar com o seu suor, e do pó da terra ele vieste, ao pó ele retornaria. Ou seja, aonde que estão as pessoas? Na sepultura. Quando Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro, ele disse, Lázaro, desça do céu. Ou ele falou, Lázaro, suba do inferno. Não. Lázaro, saia. Aonde estava Lázaro? Na sepultura. Então, ele falou, Lázaro, saia da sepultura. Você entendeu? Quando ele foi ressuscitar a filha de Jairo, né? Ele não disse menina, né? O Talita, que quer dizer menina. Menina, desça no céu. Menina, suba para o inferno. Não. Ele não disse. Ele disse aqui, menina, acorde, levante-se. Né? Então, né, quando Jesus fala que ele vai ressuscitar Lázaro, ele fala o quê? Vamos lá que eu preciso acordar Lázaro porque ele dorme. Então, Jesus está falando que Lázaro estava dormindo. Como que uma pessoa dormindo vai aparecer ali para você? Né? Muitos vão alegar que Moisés e Elias apareceram lá em espírito para Jesus. Mas como é que Elias ia aparecer em espírito para Jesus se Elias nunca morreu, segundo a Bíblia? É para pensar nisso? Elias nunca morreu. Elias, ele foi lá ao vivo. E você entende outra coisa. Moisés apareceu em espírito, então. Mas Moisés, vamos ver o caso de Moisés. A Bíblia fala que o anjo do Senhor brigou pelo corpo de Moisés e levou o corpo de Moisés para o céu. Ou seja, se o corpo dele estava lá, significa que Deus ressuscitou Moisés. Ele está lá com o corpo. Entendeu? Com o corpo. E, ou seja, ele apareceu para Jesus com Elias com o corpo. Elias representando aqueles que foram e que vão para o céu sem conhecer a morte. E Moisés, aqueles que vão ressuscitar depois de morto. Né? E quem são esses que foram para o céu vão sem conhecer a morte? Enoque, Elias, né? E as pessoas que estiverem vivas no retorno de Cristo. E quem são aqueles que vão ressuscitar? Todos aqueles que morreram. Jesus, o próprio, né, que ressuscitou, o Moisés, as pessoas que ressuscitaram quando Jesus ressuscitou, e as pessoas que estiverem mortas quando Jesus voltar, que serão ressuscitadas. Então, queridos irmãos, é impossível. Se as pessoas morressem e já estivessem no céu, não tinha motivo nenhum para Jesus voltar aqui. E falar que ele vai ressuscitar quem está morto. Então ele ia voltar para buscar os vivos. Então, ou era só ele matar os vivos e eles estariam no céu. Se os mortos que morressem, que tivessem para o inferno, se queimar lá, eles já estariam queimando. Jesus não precisaria vir a terceira vez e ressuscitar os mortos perdidos para serem jogados lá de fogo. Eles já estavam queimando. Você está entendendo? Então não existe isso.
né? Não existe. Portanto, se eu entendo isso, eu entendo que não pode ser minha tia que apareceu para mim, né? No caso, se eu tivesse ido, eu não vou nesses lugares, dando um exemplo, né? Então, a gente entende que o morto não vai voltar. Então, tudo isso, queridos irmãos, é a gente confiar no Senhor. Ele deixou para a gente as escrituras, ele deixou tudo ali escrito para que a gente não fosse enganado, para que a gente seguisse. Mas as pessoas, infelizmente, muitos se negam a pegar a Bíblia para ler. Muitos acham que ler a Bíblia é besteira. Outros acham que a Bíblia é um livro escrito por homens, é um livro de história, é um livro de conto de fadas, é um livro ali de autoajuda. Entendeu? Mas na verdade, não é, né? A Bíblia, ela foi escrita por Deus. Ele é o autor da Bíblia. Simplesmente ele usou o instrumento humano para transcrever o que ele estava ditando ali. Mas ele é o autor. É que nem, por exemplo, vamos supor, um homem tetraplégico. Ele não tem como escrever. Então ele vai ditando para alguém e alguém vai escrevendo um livro que ele quer escrever lá. Minha história, por exemplo, ele contando a história dele, como que ele ficou tetraplégico, não sei o quê, como ele vem vivendo, superando essa situação. Então ele vai ditando e o outro vai escrevendo por ele. Ele não pode escrever, tetraplégico. Quem é o autor desse livro? O cara que está escrevendo ou o tetraplégico que está ditando? O tetraplégico é o autor do livro, né? O cara está só escrevendo porque o cara não tem como escrever. Tá entendendo? É exatamente isso que aconteceu com os autores bíblicos, né? Deus foi editando e eles só foram escrevendo. Então, quem é o autor bíblico? É Deus. Se eu entender que a Bíblia é um livro escrito por Deus, então ele é sagrado, é um livro, o manual da vida. Se eu seguir aquele livro, eu vou ter alegria, saúde, paz, tranquilidade, vou ter mansidão, eu vou ter tudo de melhor na minha vida, eu passo a seguir este livro. Agora, se eu chegar à conclusão, se eu pegar a conclusão do livro, é um livro da história da carochinha, é um livro de contos, é um livro de autoajuda, querendo me ensinar a ser uma pessoa melhor apenas, eu vou muitas vezes rejeitar aquilo ali e achar que aquilo ali não tem verdades incluídas, não vou enxergar coisas que eu deveria enxergar e eu vou sofrer na minha vida. Entendem, queridos irmãos? E foi exatamente isso que que Davi não fez, né? Ele não enxergou as escrituras naquele momento ali, ele não entendeu, né, naquele momento que ele estava fazendo uma coisa errada, né? Ele quis fazer algo simplesmente sem pensar nas consequências. Ele não pensou naquele momento que ele estava desobedecendo a Deus. Ele estava simplesmente querendo fazer aquilo ali e querendo contar, mas ele não estava percebendo que ele estava se distanciando de Deus fazendo isso, que ele estava confiando nos homens e não em Deus. Entendeu, queridos irmãos? Então é isso. Então que Deus possa nos guiar, né? Possa nos ajudar a sermos fiéis a Ele o máximo de tempo possível que a gente puder, tá bom? Vamos para uma oração de encerramento. Querido Deus amado, obrigado por mais este momento, obrigado por mais esta oração. Obrigado, Senhor, por estar comigo. Obrigado, Senhor, por estar com essas pessoas que estão me ouvindo. Que nós possamos, Senhor, cada vez mais confiar em Ti, nos entregar a Sua vontade, nos vigiar, porque o fim se aproxima. Eu sei que Jesus está prestes a voltar. Então, Senhor, que nós possamos nos vigiar, para não derraparmos como Davi derrapou, como Abraão derrapou. Que possamos estar em vigia, porque não temos mais tempo para errar. Que possamos entender, estudar o seu manual sagrado, para que possamos entender as coisas que são abomináveis e tentar fugir delas. E seguir simplesmente a vontade do Senhor e não a nossa. Que assim esteja, meu Deus. Eu oro e peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor sempre esteja comigo, Pai. Peço pelas pessoas que estão me ouvindo, inscritas no meu canal, e aquelas que estão inscritas que não estão me ouvindo. Se elas já estiverem trabalhando, que elas possam voltar no trabalho em segurança. E se elas forem trabalhar, assim como eu vou daqui a pouco, que possamos voltar e trabalhar em segurança, Senhor. Eu estou em suas mãos, Pai. Que o Senhor me leve e traga de volta, Pai, em segurança. Que assim seja, meu Deus. Eu oro e peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Que possamos entender que a Bíblia não se contradiz. Não. Pois no censo que foi feito lá em Números e tudo mais, foi feito um censo para uma organização dos homens de guerra que tinham, porque era um povo que estava começando ali, que iam enfrentar povos ali.
Ela precisava saber quem eram os homens, quais iriam ficar para saber as mulheres, para não ficarem sozinhas, tudo mais. Então, ela precisava saber disso. Eles não tinham um lugar próprio, não tinham terras. Agora já no caso de Davi não, né? No caso de Davi, ele realmente estava confiando nos homens e não no Senhor naquele momento. Tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém. A paz do Senhor a todos, queridos irmãos.